bom dia a todos. O Grand Round dessa semana, ele, na verdade, ele pretende fazer uma divulgação de um grupo que se formou no hospital. Na verdade, é um grupo muito experiente, que já há muito tempo funciona, mas agora vai ser reunido um grupo multidisciplinar para a criação do serviço. Então, não sei se vamos chamar de serviço, Lúcia, uma equipe, né? Um programa de atendimento ao paciente terminal. Para isso a gente precisa tem uma série de pessoas aqui envolvidas nesse programa, e a gente vai trazer esse Grand Round para uma grande discussão a respeito desse tema, e todas as sugestões serão bem-vindas, porque o grupo está se formando e começa a trabalhar essa semana. Mês que vem inaugura-se o programa. Nós vamos passar o nosso clássico filme que está em cartaz desde o dia da primeira semana de março, que é o filme da parada cardíaca. Depois eu vou fazer um pequeno desafio para vocês, vou mostrar um slide, que eu quero fazer uma pergunta para vocês, e no final eu gostaria que essa pergunta fosse respondida. Mas eu acho que vai tocar para ti, Pio. The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, yell for someone to call 911 and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath, and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So, to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR. Ok. Então, nós vamos ter 4 palestrantes, né? Eu vou pedir para vocês que se atenham ao tempo. No finalzinho do tempo, eu me levanto para a gente já dar as diretrizes, que o tempo está se terminando. Nós vamos ter, no início, a doutora Lúcia, que é a coordenadora do programa, vai nos dar uma ideia de como funciona o programa. Nós vamos ter os 2 representantes das UTIs, pediátrica e adulto, nesse projeto. E, por fim, o professor Jefferson vai fazer o encerramento com a questão ética. Eu queria só passar o primeiro slide, e essa é a minha provocação. Professor Piva, nós temos 2 nesse cenário, né? Na época de 1950, onde a grande epidemia da poliomielite determinou
uma grande epidemia de insuficiência respiratória e foi o início da ventilação mecânica nas UTIs. E nós temos hoje o cenário 2010, né, onde nós temos a mesma situação, pacientes com insuficiência respiratória grave, né, internados nas UTIs. Muito bem, e passa o próximo, o nosso código de ética determina, pode passar o próximo, que a partir de dezembro de 2010 houve uma questão, né, com a questão da ortotanásia. E aí a capa da Veja, eu acho que traz a frase que eu acho que é a mais importante para a gente discutir. Em que momento a vida se torna apenas o prolongamento da morte? Nós temos dois cenários. Será que o nosso código de ética em 1950 teria a mesma decisão? Para a gente comentar esse tema, professora Lúcia. Bom dia. Então, aqui nós vamos começar apresentando o grupo que se formou para o projeto de consultoria em cuidados paliativos. Eu quero o primeiro slide, por gentileza, em que eu vou apresentar. Nós nos reunimos de acordo com muitas das solicitações dos colegas em que o serviço de medicina de cuidado, tratamento de dor e medicina paliativa, há muito tempo já trabalha em consultoria e atendimento em consonância com os outros serviços. E muitas vezes nos traziam a dificuldade de lidar com como eleger o paciente para cuidados paliativos, o que significa realmente cuidados paliativos e como trabalhar com a benefício do paciente no seu cuidado e qualidade de vida e não se ater a terapias fúteis e alguns procedimentos que não trarão melhora do quadro do paciente, não prolongarão necessariamente a vida ou resolução daquele quadro e trarão, sim, sofrimento. Então, como eleger, como decidir isso, como conversar com a família, como abordar o paciente, enfim, essas dificuldades todas, essas ansiedades. Então, nós nos reunimos, e aqui eu estou como consultoria, mas é um programa, então, de consultoria de cuidados paliativos, assim que será o ícone, que nós pretendemos já esteja disponível a partir do dia 2 de maio, ou seja, após o feriado, todos descansam e dia 2 a gente começa. Tá? Então, o objetivo do grupo é de estruturar uma equipe multiprofissional experiente, por isso nós já pegamos grupo que já trabalha com isso há bastante tempo, tá? Para participar como consultoria, ou seja, esse grupo não interna ninguém, nós vamos trabalhar em conjunto com os serviços e equipes que nos solicitarem, para montarmos, então, um atendimento, um direcionamento, uma conduta em conjunto com o grupo. Tá? Então, juntamente com a equipe assistente, no planejamento e implementação de práticas assistenciais ofertadas aos pacientes com doenças fora de possibilidade de cura e que estejam em final de vida. Então, eles estão fora de possibilidade de cura, mas não de tratamento. Então, essa é a ideia. Seguinte, por favor. Nós pretendemos, nosso objetivo é ação com os grupos e com os demais equipes do hospital, para aprimorar mais ainda isso. Treinamento que nós queremos oferecer para os residentes, também para os alunos da graduação. Tá? Cooperação com as equipes assistenciais, ou seja, vai ser comanejo, nós vamos trabalhar juntos, nós não vamos assumir o paciente, nós vamos discutir e trabalhar em conjunto e acharmos qual vai ser a melhor conduta e tratamento e condução do caso para aquele paciente. Tá? Elaborar material educativo, que disso nós pretendemos, tirando da nossa experiência, inclusive os protocolos que a gente pode elaborar e começar a implementar no hospital. E o desenvolvimento de pesquisa e trabalhos científicos com essa experiência que é tão grande, e que certamente nós esperamos que tenha um grande retorno. Tá? Agora eu vou apresentar aos senhores um caso e nós vamos colocar em cima desse caso as outras apresentações que vão discutir, então, os pontos polêmicos que eu vou enumerar. Então, aqui, JL, 17 anos, muscular espinhal tipo 2, e admitido na UTI pediátrica, com intenso sofrimento respiratório e definido, na ocasião, por não intubação. Então, existe alguma base científica, ética e legal para definir terminalidade?
que é uma coisa que se pergunta nas situações. Suspender o tratamento vital a pacientes internados, quando é que a gente decide isso? Quando é que nós definimos que isso é a melhor opção para aquele paciente, para aquela família? Instituir cuidados paliativos em substituição a ações curativas. Seguinte. Então, JL, 17 anos, tem diagnóstico desde os 5 anos de atrofia muscular espinhal, progressiva tipo 2 e asma, desde os 2 anos de vida. Então, várias internações, por insuficiência respiratória aguda, secundária, então, às crises de asma e hipoventilação. Resposta lenta aos broncodilatadores, aos corticoides e ventilação não invasiva. Pais cientes de que, ao redor dos 12, 15 anos, o quadro torna-se incompatível com a vida. Última internação no Hospital de Clínicas, há 3 meses, quando permaneceu por 45 dias. Nessa situação, ventilação mecânica por 10 dias, fez pneumonia e sepse. Desnutrição e quadro clínico de depressão. Refere que estava cansado com a evolução da doença. Seguinte. Então, ele é admitido na sala de emergência com intenso sofrimento respiratório, cianose, diminuição de ruídos adventícios. Seguinte. Nova crise de asma ou evolução final da doença? É o questionamento. Seguinte. Usado beta-2 agonistas, endovenoso, aminofilina, corticoides e ventilação não invasiva. E após transferido para a UTI pediátrica. Seguinte. Os beta-agonistas, admitido na UTI pediátrica com intenso sofrimento respiratório, os beta-agonistas, corticoide, ventilação não invasiva, mantido dessa forma por 3 dias. Tentado sulfato de magnésio e cetamina, sem resposta alguma, com 72 horas de tratamento. Seguinte. Consenso da equipe assistencial, que era evento final. Então, era aquela pergunta inicial. A agudização ou se nós estávamos no evento final. E definido, então, com a família dessa forma. Então, prognóstico a curto prazo e as opções e perspectivas do paciente. Seguinte. Então, definido pela não intubação, mantido o beta-2 agonista e a ventilação não invasiva, iniciado com morfina em infusão contínua, suspensa a monitorização, os pais acompanhando a criança todo o tempo até o evento final, óbito em 7 dias. Seguinte. Um tio da criança, que é médico, não concordou com o encaminhamento do caso e decide interpelar a equipe médica. Seguinte. Então, junto ao chefe do serviço, sobre a acuidade dos médicos no diagnóstico e prognóstico e definição de condutas. No CRM, pela possível infração dos seguintes artigos, mas principalmente negligência. E registra a queixa na delegacia por omissão de socorro e possível homicídio doloso. Seguinte. Então, vem as nossas perguntas, que vai ser a sequência da apresentação. Qual a acuidade dos médicos para dizer que o óbito vai ser inevitável? Seguinte. Como estabelecer e planejar cuidados paliativos como esse? Quando nós definimos e como é que nós planejamos a instituição desse cuidado? Seguinte. E se existe base ética e legal para suspender um tratamento vital a pacientes internados? Tá? Então, para responder essas questões que nós levantamos com o caso apresentado, eu vou chamar os colegas que vão apresentar em sequência. Então, agora o professor Dr. Paulo Ricardo vai apresentar a sua parte, tá? Respondendo, então, a primeira pergunta. Bom dia a todos. Queria agradecer essa presença massiva aqui, né? A gente estava até com receio que o assunto não fosse atrair a atenção de tantas pessoas, mas é bom que esse assunto seja uma parte cada vez mais presente na nossa formação como médicos e outros profissionais da saúde que porventura possam estar assistindo também. A mim coube dar uma resposta que eu acho que é bastante complexa, né?
qual é o momento em que, como o professor Nazi colocou, em que a gente para de falar em salvar uma vida e começa a perceber que a gente está prolongando uma morte. Eu vou tentar demonstrar para vocês que, embora a nossa acurácia não seja total, a gente tem uma boa capacidade de predizer que os pacientes podem se encontrar numa condição terminal, onde principalmente eles têm uma expectativa de vida muito curta ou uma qualidade de vida muito ruim. Vamos partir a princípio desses dois momentos. Bom, para isso a gente tem que, em primeiro lugar, começar a mudar um pouco a nossa visão da medicina. A medicina ela é muito hipertrofiada pela técnica atualmente, principalmente nos últimos 50, 60 anos. Então eu uso essa citação desse sociólogo alemão, Norbert Elias, onde ele diz, né, talvez não seja dizer que o cuidado com as pessoas às vezes fica muito defasado em relação ao cuidado com seus órgãos. Então o que eu quero propor é que a gente pare de olhar um pouco para os órgãos e olhe um pouco mais para a pessoa, né, para poder entender, porque quando a gente está olhando, nesse caso que foi apresentado, por exemplo, a gente ficar olhando só aquele pulmão, talvez surgissem várias coisas para fazer com relação àquele pulmão. Várias estratégias ventilatórias, algumas drogas que pudessem ser usadas inalatórias, como óxido nítrico, eventualmente até oxigenação extracorpórea, que é um recurso que a gente dispõe no hospital. Mas já era sabido ali, pelo que foi falado, que o prognóstico daquela criança ela não viveria muito mais do que seus 15 anos de vida. Então a gente tem que olhar para ela numa situação mais global. Definir morte, né? Eu lanço mão desse autor aqui, o Robert Witt, que é filósofo, professor do Kennedy Institute, onde ele coloca essa frase que é extremamente provocativa para nós médicos, né? A tarefa de definir a morte não é um exercício trivial de busca do conceito mais adequado. De fato, ela é uma tentativa de alcançar o entendimento da natureza filosófica do homem. E daqui vem a provocação, né? Deixar essa tarefa a cargo de profissionais treinados cientificamente é um movimento perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente faz. E aqui eu lanço mão das palavras de um outro filósofo francês, que é Georges Canguilhem, onde ele coloca que a medicina não é apenas uma ciência, a medicina é uma arte onde várias ciências se encontram. E a gente tem que se desprender um pouco da parte técnica e entender uma compreensão maior, sociológica, ética, antropológica, para poder não cair nas armadilhas da obstinação terapêutica e do fascínio pela técnica. E, por fim, um reconhecimento de nós mesmos, porque a morte é uma experiência que a gente só pode conhecer de segunda mão. Ninguém conhece a sua própria morte. Quando a gente chega nela, acabou. Não temos ninguém que seja capaz de relatar isso. Então a gente só conhece e reconhece a morte pela morte dos outros. E nós médicos, principalmente quem trabalha em UTI, convive muito com isso, né? Então, alguns motivos que a gente tem para cuidar bem dos nossos doentes é que a doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos nascem com dupla cidadania, né? Todos nós temos esses dois passaportes aí, da saúde e da doença. E a maioria de nós vão exercer essas duas cidadanias, né? Então a gente poderia cuidar muito bem dos nossos pacientes por uma questão de solidariedade, esperando que alguém fizesse isso por nós quando chegar o nosso momento, mas eu acho que a gente deve ir um pouco além. A gente deve fazer isso de uma maneira desinteressada, mesmo que a gente não precise desse auxílio no nosso final, que a gente vai ser um dos poucos que não vão exercer essa dupla cidadania, ainda é o nosso dever como médicos fazer isso. Então aqui agora eu vou tentar alguns artigos que falam sobre a nossa capacidade de reconhecer o prognóstico dos pacientes. São 3 artigos, um que fala sobre pacientes oncológicos, um que fala sobre pacientes não oncológicos, e aqui apenas uma reflexão que eu vou lançar mão de um outro estudo, de um modelo de predição. Essa frase aqui é de uma... Eu não consegui achar no Google, não sei quem é. Pilar Gutierrez é o nome dela. Ela escreve na revista da MB, na seção de bioética, sobre um artigo que o título era O que é o paciente terminal. Ela coloca assim, né? Talvez a dificuldade maior esteja em objetivar esse momento, não em reconhecê-lo. A gente tem uma boa capacidade de reconhecer, mas não sabe exatamente qual vai ser a hora, né? Então, em primeiro lugar, aqui são uma meta-análise para avaliação de prognóstico em pacientes oncológicos. Foram estudos avaliados de 1966 a 2001, 75 estudos, 12 analisados, 8 selecionados para meta-análise. O que os autores mostraram? Que, com razoável, não é bem exato, mas com uma acurácia razoável, os médicos conseguem determinar o prognóstico dos seus pacientes, sempre tendendo a uma ideia otimista, né? Os médicos são um pouco mais otimistas que a realidade, o que é bom, porque isso não nos inibe de fazer coisas, nos omitir de fazer coisas, né? Com relação aqui aos pacientes, aquela slide anterior era com relação aos oncológicos. Aqui eu vou falar para vocês sobre pacientes clínicos. E daí são pacientes com diversas doenças muito heterogêneas, doenças nefrológicas, cardiológicas, neurológicas, pneumo.
Eu tentei pegar aqui rapidamente para ilustrar, esse artigo é um artigo extenso, tem uma tabela enorme com todos os preditores em cada situação. Eu tentei pegar mais ou menos as coisas que são comuns a todas as doenças, que são performance status, aqui significando o paciente que não tem capacidade de ser cuidado no dia a dia, na maioria das vezes. Pacientes com idade avançada, a maioria das vezes são pacientes maiores de 70 anos, principalmente os pacientes com insuficiência cardíaca e DPOC. Para demência avançada é colocado uma idade de maior que 90 anos. Pacientes desnutridos, aqui são usados basicamente 2 parâmetros, que são a albumina baixa, menor que 2,2 ou 2,5, dependendo de cada situação clínica, ou IMC menor que 18 ou menor que 20, também variando conforme a situação clínica. Presença de comorbidades, hospitalização por descompensação aguda, aqui presença de comorbidades são coisas que a gente vê muito frequente. Por exemplo, paciente com insuficiência renal crônica e cardiopatia isquêmica, um paciente com DPOC e cor pulmonale, um paciente com insuficiência cardíaca e uma infecção e sepse. Esses pacientes têm uma predição de morte boa. Quando a gente junta tudo isso, basicamente a presença de 2 a 4 desses achados em um paciente dá para prever que ele tem uma expectativa de vida menor que 6 meses e talvez com mais segurança a gente possa prever que ele não se beneficia de intervenções terapêuticas. Daí talvez aqui chegue o ponto que muitos desses pacientes estão naquela situação que a gente vai prolongar a morte e não tentar mais salvar uma vida. Um modelo de decisão em situações difíceis, o autor desse artigo é Nathan Goldstein, médico do Mount Sinai, onde ele coloca basicamente uma relação entre o prognóstico, né? A gente descendo aqui fica mais fácil de prever o prognóstico, e aqui, quanto mais para a direita a gente for, pior a qualidade de vida do paciente. Então, o que ele propõe? Que a gente tente pegar o nosso paciente, né? E daí eu coloco aqui a nossa tentativa de objetivar e colocá-lo neste gráfico. E daí a gente vai ver se ele tem um prognóstico que é facilmente previsto com uma boa qualidade de vida, ou se ele pode estar no outro extremo e ter um prognóstico também facilmente previsto com uma qualidade de vida muito ruim. Nosso problema maior é quando o paciente está nessa situação intermediária aqui, que a gente não sabe exatamente como as coisas vão andar, mas a colocação do paciente nessa escala visual, ela serve para o médico tomar ciência de onde se encontra seu paciente, refletir sobre as decisões que ele tem que tomar, apresentar isso para a família e, a partir daí, tentar, junto com os familiares, planejar os próximos passos do que vai ser feito nessa situação. Bom, aqui a gente passa para um segundo momento, que é qual a reação das pessoas quando a gente apresenta essa notícia, né? Não posso dizer não há mais nada a fazer, né? Mas há coisas diferentes a fazer, né? Nós não vamos mais nos esforçar para salvar uma vida, nós vamos nos esforçar para tentar que esse momento passe com o mínimo de sofrimento possível, dentro dos valores do paciente, da sua família, os nossos valores como médico, sempre colocando na frente os valores do paciente. Então, aqui a reação dos familiares de pacientes frente à incerteza do prognóstico, já que a gente não consegue determinar isso com acurácia. Esse estudo foi feito 142 pacientes em 4 UTIs em São Francisco, foram entrevistados e tiveram essas entrevistas gravadas, e essas entrevistas foram escutadas por médicos intensivistas, internistas, médicos especialistas em bioética, sociólogos, medicina de família e médicos especializados em relação médico-paciente e comunicação. A partir daí, eles derivaram que realmente a incerteza é inevitável, isso a priori não é uma coisa que incomode as famílias têm o médico como uma valiosa fonte de informação, eles não perdem a esperança nunca, né? Esperam o melhor, mas a partir das informações podem se preparar para a situação, e que uma comunicação adequada reforça a confiança na equipe médica. Esse estudo tem um segundo momento, que é quando os pacientes recebem e a notícia é desagradável. Antes eu tinha colocado ali o médico é uma valiosa fonte de informação. E agora aqui, entre esses mesmos familiares, eles avaliaram quais são as questões que as pessoas levam mais em consideração sobre o prognóstico dos seus familiares. E daí a coisa muda um pouco de figura. Daqueles 179 familiares, 2% davam maior peso para a opinião do médico. 47% davam algum valor para a opinião do médico. E 51% fazem isso, que é o que a gente vê seguidamente no hospital, né? Tu dá a notícia ruim, tenta abordar a primeira questão do prognóstico, ele diz, não, mas ele é um homem forte, ele vai superar, a gente vai conseguir, a gente tem fé, vamos conseguir reverter isso. Isso é uma atitude completamente normal, esperada, a gente não deve se revoltar contra esse tipo de decisão. Tem um filósofo americano que escreve bastante sobre bioética, que é Hugo Tristan Engelhardt Jr., ele é editor do American Journal of Medicine and Philosophy, e ele coloca a questão nessa perspectiva, né? Ele é cristão ortodoxo, ele diz assim, né?
Entregar todas as esperanças na mão do médico ou da medicina é a atitude de um homem irracional. Então, a gente não pode esquecer essa outra dimensão, né? Vamos nos desprender um pouco da técnica e entender o que as pessoas realmente estão vivendo naquele momento, já que a gente só pode vivenciar isso a priori de fora, né? Então, o que eu proponho é que a gente saia um pouco da nossa ideia que a gente tem na medicina e na técnico-ciência mesmo, que é sempre de entender, né? Entender é sempre perceber pela inteligência, utilizar a razão. E para fazer esse mecanismo de entender pela inteligência, a gente sempre tem que buscar uma lógica. E a gente não consegue entender como médico qual é a lógica de que Deus vai salvar uma pessoa que está na UTI. Principalmente se a gente não acredita nisso, né? Ou se a gente tem uma espiritualidade não tão... E eu peço para a gente fazer, então, uma migração para esses outros dois verbos, né? Compreender e reconhecer. Compreender e aceitar com indulgência, né? Indulgência significando perdão e tolerância às razões de uma outra pessoa. E reconhecer é ter que essas ideias são legítimas, né? Então, esse é o nosso passo para fazer essa transição da obstinação terapêutica para o cuidado do paciente. E aqui, só para encerrar uma reflexão que eu acho e que exemplifica bem esse exemplo, né? Kierkegaard, filósofo dinamarquês do final do século XIX, onde ele coloca, né? Não é o caminho que é difícil, mas o difícil é que é o caminho. E é esse caminho que agora a gente se propõe a trilhar, e eu já coloco essa frase como homenagem às pessoas que já estão nesse caminho aqui no hospital. Muito obrigado. Eu acho que passamos para a doutora Patrícia Lago, vai nos dar o que foi encaminhado no caso, é isso? Mais ou menos. A doutora Patrícia vai responder a segunda questão. Quando definimos que são cuidados paliativos e o que são os cuidados paliativos? Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a VPM, em especial a doutora Helena, pelo convite para participar desse grupo, que, para mim, é uma grande honra. Tá. Depois dessa ampla revisão teórica do Paulo, eu vou conversar com vocês, mais ou menos, como se estabelece e se planeja os cuidados paliativos num caso como esse que foi apresentado, e é mais ou menos o que o nosso grupo se propõe a trabalhar a partir de maio. Então, assim, como vocês já viram, a partir do momento em que se define a irreversibilidade de um caso, a gente vai ter, então, a definição que aquele paciente é terminal. Paciente terminal. Segundo o CFM, publicado em 2004, a terminalidade da vida é uma condição diagnosticada pelo médico, isso é fundamental, diante de um paciente com uma doença grave e incurável. Então, a gente está falando aqui sobre aqueles pacientes que, independente do tratamento oferecido, inexoravelmente esse paciente vai evoluir para a morte. A grande dificuldade é que a terminalidade ela depende de dados objetivos e de em algumas situações de dados subjetivos. Como o Paulo falou, quanto mais dados objetivos nós tivermos, o caso que a gente apresentou é a evolução natural da doença, mais fácil fica definir a terminalidade. Bom, então, a partir do momento em que a gente define a terminalidade de uma situação, a gente troca o nosso enfoque de curar para cuidar e abandona, então, a obstinação terapêutica e aquelas medidas que são consideradas fúteis. A partir daí, então, sempre respeitando a autonomia do paciente, no caso das crianças da sua família, a gente passa a ter um enfoque no cuidar desse paciente. Então, definindo, então, o plano de final de vida, se a gente vai realizar alguma limitação de suporte, como retirada ou não oferta de algum tratamento que a gente considera fútil, definir as ações paliativas, respeitar sempre o suporte espiritual dessa família e a vontade do paciente e, no caso das crianças, também da família. Bom, então, esse é um fluxograma que a gente tem utilizado, na verdade, que depois ele foi assumido pelo Departamento de Terminalidade e Cuidados Paliativos da AMIB, e que mostra, então, a nossa sugestão de como um caso como esse que foi apresentado pela Lúcia deva ser encaminhado. Então, a partir do momento em que a gente define a irreversibilidade, esse é o caso, então, de um paciente que tinha uma atrofia espinhal e que a morte já era esperada, a gente, então, baseado em dados objetivos e subjetivos, procura o consenso da equipe, né? Nesse momento, é fundamental que toda a
equipe concorde que aquela situação é uma situação de terminalidade. Então, é fundamental que haja uma participação da equipe médica, que é quem definiu essa situação, mas também de toda a equipe multiprofissional, por isso o nosso grupo ele é um grupo multiprofissional, e a partir daí, então, a gente possa fazer o planejamento do tipo de atendimento que a gente vai dar a esse paciente, registrando sempre no prontuário, que é a única segurança que o médico tem. Bom, então, a partir então, da definição, então, se nesse caso desse paciente se chegou ao consenso que não havia resposta ao tratamento curativo, né, pelo menos daquela situação aguda que estava sendo instituído, se abre uma discussão com a família sobre a evolução, prognóstico, o que se sabe a respeito da vontade daquela família ou do paciente. A partir, então, desse consenso entre equipe assistencial e família, se estabelece, então, as metas de final de vida. Então, respeitando valores culturais, os valores individuais, as crenças religiosas dessa família, se vai instituir, então, as ações paliativas especificamente naquele paciente. Então, vamos definir que analgesia esse paciente vai receber, se esse paciente vai permanecer em ventilação não invasiva, até onde a gente irá com o suporte ventilatório, nutrição. E lembrar que, apesar de ser uma definição de toda a equipe, essa decisão ela pode ser revista a qualquer momento, principalmente se houver algum fato novo, e que se garanta sempre o apoio ao paciente, à família, e o que é fundamental, à equipe assistencial. A gente sabe que essa é uma situação extremamente difícil, principalmente para quem está começando. Então, no caso desse paciente, o que a gente definiu? Definiu manter a dieta, definiu um limite de ventilação não invasiva, que era 14/5, morfina, mesmo sabendo do duplo efeito da morfina, retirou toda a monitorização do paciente, apesar do paciente estar num ambiente que não é o ambiente mais adequado para essas situações de final de vida, a gente procurou que a família participasse desse momento final e tivesse oportunidade para fazer a sua despedida. E aí, com isso, então, a gente conseguiu ter um final de vida tranquilo para esse paciente. Bom, só para lembrar vocês, essa é uma nova figura de como devem ser implementados os cuidados paliativos no paciente. Antigamente se determinava assim, o paciente internava, ele tinha assim toda a terapêutica curativa oferecida, e no momento em que se determinava que esse paciente era terminal, então ele passava só para cuidados paliativos. A visão moderna de cuidados paliativos, ela inicia desde o momento em que o paciente interna, né, na unidade, e a partir daí, dependendo da evolução desse paciente, as medidas paliativas vão se tornando mais importantes e as medidas curativas, as medidas que mantêm esse paciente com suporte de vida, elas vão sendo diminuídas. E os cuidados paliativos, eles se mantêm mesmo depois do óbito do paciente, com atendimento à família e à equipe assistencial. Então, a ideia do nosso grupo, né? A ideia é entender a doença, então tentar ajudar a equipe assistencial a entender a doença, entender a evolução dessa doença, tentar participar da relação da equipe com a família e, a partir daí, então, se fazer um planejamento específico sobre qual tipo de terapêutica vai se oferecer a essa família, então, a esse paciente. Então, definir quais são as intervenções fúteis, então, coletar exame, por exemplo, num paciente como esse descrito, pode ser uma intervenção fútil, definir as prioridades terapêuticas, então, até onde se vai com analgesia, determinar as condutas possíveis, antevendo as complicações. Então, obviamente, um paciente como esse, ele vai ter um sofrimento respiratório. Então, como a gente vai agir se o paciente tiver sofrimento, se o paciente tiver vômito, se o paciente desidratar, não aceitar a dieta. Então, é esse tipo de planejamento, antecipando as complicações, que a gente pretende ajudar. Procurar que esse paciente ele possa estar no ambiente mais favorável possível, quando, nas situações em que se tiver condições, tirar esse paciente da UTI, para que ele possa, então, ter um atendimento mais humanizado, com a família mais próxima, e, finalmente, garantir a todas as famílias um suporte espiritual quando essas famílias solicitarem.
E como é que deve atuar? Então, a equipe deve atuar em que situação? No atendimento da doença, definindo objetivos e intervenções médicas, provendo necessidades individualizadas e, como eu comentei, então, identificando essas situações, estimulando o envolvimento da equipe multidisciplinar, apoiando a família após a morte e também dando suporte à equipe assistencial. E quem são os pacientes que devem, então, receber cuidados paliativos? São 4 tipos de pacientes. Naqueles pacientes em que o tratamento curativo é possível, mas pode falhar, então, em pacientes, por exemplo, em câncer avançado, em pacientes que requerem um tratamento intensivo de longo prazo que visa manter a qualidade da vida. Então, no nosso hospital, a gente é referência de fibrose cística, e isso a gente vê com muita frequência na pediatria. Naqueles pacientes com doença progressiva, onde o tratamento é exclusivamente paliativo após o diagnóstico, então, na trissomia do 18 e na atrofia tipo 1, tipo 2, e, finalmente, nas situações em que envolvem deficiência severa, não progressiva, que causam vulnerabilidade do paciente, como nos casos de paralisia cerebral grave. É isso. Obrigada. O professor Jefferson vai apresentar, então, a última parte da nossa apresentação, respondendo àquela última questão sobre a questão ética e dos aspectos médico-legais. Obrigado, professor. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de dizer o seguinte: fazem 20 anos que eu faço algumas pesquisas sobre morte, terapia intensiva, e poucas vezes a gente viu uma plateia tão interessada. Isso aí, geralmente, é um grupo pequeno que está interessado. Consegue ver? Teria vários aspectos. Não, não é esse. É aquele. Deixa eu ver. Ah? Não, o meu é esse aí. Tem 2. Deixa eu ver. Não é esse, é lá de cima. Ficou com o meu. Bom, então, rapidamente, não quero. Nazi, por favor, me avisa quando faltar um minuto aí para comprar. Bom, o que eu vou falar aqui não é como intensivista, não é como médico que trabalha com esses aspectos do ponto de vista técnico, mas basicamente pela minha experiência no Conselho Regional de Medicina. Onde é que tem um apontador aqui? Ah, tá. Tá bom. Então tá. Então, eu tive a experiência de participar da Câmara Técnica de Terminalidade, que fizemos a resolução de 2006, né, sobre terminalidade, e participo no Conselho Regional de Medicina. Primeira coisa que chama a atenção: a morte, né, no Brasil é um dos piores lugares para morrer. Mesmo com toda a tecnologia, né, alguns estudos têm demonstrado que nós prolongamos, aquela primeira pergunta que o Nazi tinha feito, o nosso ato de morrer dentro do hospital, ele é agônico, ele é prolongado, né? Muito por causa do nosso excesso de tecnologia. Se sabe, há muito tempo, e a gente tenta adotar esse modelo americano sobre a decisão compartilhada, né? Em que existe o respeito pelos valores da família, do próprio paciente, junto com os aspectos médicos. Existem outros países que não adotam isso, e provavelmente esse seria o modelo mais adequado para o Brasil, seria uma decisão centrada ou guiada pelo grupo médico, pela equipe médica, que algumas pessoas chamam de paternalismo. Eu tenho algumas dúvidas se é adequado utilizar paternalismo, ou se, e no nosso meio, eu tenho certeza, no nosso meio, a maioria das decisões, nesses casos, são guiadas, não pelos melhores interesses do paciente, mas porque isso vai dar problema, isso aí vai dar rolo, se eu me meter nesse negócio, pode dar problema legal, né? Ou então, por desconhecimento ou onipotência. Isso está exatamente demonstrado num artigo que foi feito aqui no Brasil, publicado... Está o quê? Caindo? Bom, antes que nós sejamos candidatos a cuidados paliativos, vamos ver se a gente termina aqui. Esse artigo foi publicado agora no Intensive Care, 2012, tá? Feito no Brasil. Eles entrevistaram 105 intensivistas brasileiros, em relação a um caso que já havia sido aplicado, questionário na Europa, de um paciente com graves deficiências, comprometimento cerebral. O
o que se observou, resumidamente? Que o receio de ordem legal é o que mais motiva, o que mais angustia os médicos brasileiros na tomada de decisão. Um alento, o conhecimento em bioética, ou seja, aquelas pessoas que leem mais de 4 artigos relacionados à bioética, tomam melhores decisões, envolvem mais a família e envolvem mais as enfermeiras. Isso é óbvio. À medida que a gente conhece alguma coisa, a gente tem uma tendência a tomar melhores decisões. Então, isso aqui, o que nós estamos falando sobre a morte, muitas vezes tomada por... É uma situação que nós temos uma intuição do conhecimento, mas estudamos muito pouco. Né? Bom, então, em 2006, o Conselho Regional de Medicina, por causa de todo esse rolo, fez uma resolução. Né? A resolução perfeita. Né? Se questiona até se seria necessário, porque o Código de Ética já previa, mas tudo bem. Se fez referido aqui pacientes terminal, evoluindo com enfermidade grave e incurável, né? O médico deveria esclarecer, deveria registrar essa decisão, né? E assegurada ao representante legal ou ao paciente uma segunda opinião, né? Que ele continuaria a receber todos os cuidados necessários, ou seja, absolutamente claro. Houve a imprensa, o público leigo teve uma receptividade fantástica, né? Mas, desculpa, o que a gente começou a ver é que a grande resistência estava por parte dos médicos. Inclusive, o presidente da Associação Médica Intensiva Brasileira, que vivia com esse processo todo, achava que tinha que mudar o Código Penal. Bom, nós chamamos os advogados e eles entraram em ação. Né? O que nós conseguimos foi, o juiz federal suspendeu essa resolução e foi a discussão. Bom, isso ficou parado em 2006 até 2010. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que a terminalidade já teve um julgamento no tribunal. E o que aconteceu? O Ministério Público Federal, ele considerou absolutamente adequado que os médicos fizessem essa decisão. Essa é uma decisão médica. Né? Então, não aceitou a prorrogação da liminar. Mais do que isso, na sua defesa, diz, na instrução, diz que a ortotanásia não constitui crime de homicídio. Então, se alguém disser para vocês que isso não está previsto no Código Penal brasileiro, não. Isso já existe uma decisão que transitou em julgado. Não constitui crime. Então, a primeira fantasia tem que ser tirada. Mais do que isso, essa resolução incentiva os médicos a descrever, aqui tem um problema, a descrever exatamente os procedimentos, que é coisa que nós não fazemos. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Essas decisões são decisões secretas, não registradas, passadas de médicos para médicos. Né? Bom, então, qual é a base ética? Já que nós falamos legal, parece que está resolvido. Né? O Ministério Público lá não tem como dar guarida a esse tipo de coisa. O que pode ter é um erro médico, né? Se nós fizermos. Bom, os princípios fundamentais do Código de Ética Médica, não sei se todo mundo já leu, os princípios fundamentais seriam assim, os valores morais que nos levam a fazer medicina. Isso está muito claro, nós devemos trabalhar com o máximo zelo e a melhor da nossa capacidade em benefício do paciente. Né? E nós vamos ter respeito, né? E atuar sempre sob seu benefício, ou seja, nós estamos falando na beneficência, né? Em relação a isso. O grande receio que nós temos quando fazemos uma limitação ou não oferta de algum procedimento terapêutico é que essa negligência possa ter uma relação causal com o possível dano. Qual é o dano? A morte. Pô, esse é um dano irrecuperável. Isso que passa na maioria do julgamento das pessoas que têm, digamos, pouca experiência legal nisso aqui. E a outra coisa, não, mas lá no artigo 32 do Código de Ética Médica, que vocês mesmos fizeram, diz que nós devemos usar todos os nossos meios disponíveis de tratamento ao alcance. Só que as pessoas não leem depois da vírgula. Ao alcance em favor do paciente. Isso tem que ser entendido. Então, no tribunal, digamos, de ética médica, nós temos que ter uma relação desses meios diagnósticos, né? Estou com a unha, né? Desses meios diagnósticos também, em favor, ou seja, em benefício, que traga alguma vantagem, não aquela pergunta que o Nazi colocou, quer dizer, eu botar um ventilador num paciente que tem uma doença progressiva e que ele vou condená-lo a ficar durante alguns meses olhando para o teto, imobilizado, isso é em favor dele, nós estamos falando só do lado do aspecto técnico médico, né? Então, isso tem que ser considerado. Bom, mas tem alguém que diz, não, mas olha aqui, ó, lá no artigo 41, que você manipula tanto o Código de Ética Médica, diz o seguinte, eu não posso abreviar a vida de paciente, ainda que a medicina o representante, mesmo que ele me questione,
para não entubar e me suicide, isso aí representa o encurtamento da vida e eu posso ser penalizado. Vamos adiante. E aí isso pior ainda porque consideram morfina nesse paciente. Vocês resolveram não entubar, ele ficou com disfunção respiratória. Acho que adequadamente a equipe pensou, já que nós vamos deixar esse paciente junto com a família, é cruel deixá-lo com a sensação de dispneia. Adequadamente deram uma medicação sedativa, morfina. Sim, mas qual é a diferença com a eutanásia? Bom, a diferença parece ser sutil, mas ele é enorme. A eutanásia é uma ação deliberada visando a morte, ou seja, eu administro, mesmo que movida por sentimento nobre, é crime. Exemplo típico que eu gosto de usar, administrar cloreto de potássio. Cloreto de potássio não teria nenhuma finalidade numa situação como essa, apenas causar morte. Agora, quando eu administro uma droga, mesmo que tenha um duplo efeito, morfina, eu tenho que dizer por que eu estou usando. Esse é o paciente com muitas metástases, tem muita dor, nós vamos aumentar a morfina, ele já está tolerante, nós vamos aumentar a dose da morfina visando a analgesia, mesmo que isso tenha duplo efeito. Então, essa diferença que pode ser sutil, ela é gigantesca na hora, se nós fôssemos ser julgados ou nós vamos julgar. Então, isso tem que estar registrado, pessoal. Se eu pudesse dar um conselho de quem tem experiência há 15 anos no Conselho Regional de Medicina, tem que dizer por que eu estou dando morfina nesse paciente. Tem que ficar claro, não é implícito, tem que ser explícito. Bom, nesse artigo 41, está muito claro que tem um parágrafo único. Tá? Eu não posso abreviar a vida desses pacientes, mas, em tratando-se de pacientes com doença grave e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas terapêuticas inúteis, obstinadas. É isso que nós estamos falando aqui. Ou seja, o que essa equipe coordenada pela Lúcia está se propondo a fazer, e que se faz em muitos UTIs, é apenas aplicar o código de ética médica em proteção aos pacientes, para a gente, pelo menos, tirar daquela posição vexatória de terceiro pior lugar do mundo para morrer. Então, se vai morrer, ou melhor, que se morra com condições adequadas. Bom, esse é que ninguém fala. Estamos terminando? Esses 3 artigos são fundamentais e que nós, médicos, achamos que a gente não deve obedecê-los, que é discutir com o paciente. Essa família discutiu amplamente com a família, com os médicos. Eles decidiram que o menino ia falecer, a melhor forma de falecer não era ser entubado, era que ele ficasse junto com eles, recebendo ventilação não invasiva. Segundo, registrar isso. Então, registrar todas as coisas. Então, esses 3 artigos são fundamentais. Bom, só para encurtar, esse é um artigo, no tempo, o Gabriel Azel, que era presidente do Conselho Federal de Medicina. E lá na USP, eles fizeram um trabalho que eu achei de extrema coragem. Eles revisaram os pacientes que foram ao óbito na UTI, selecionaram aqueles que não foram reanimados, e qual é a surpresa? Em 75% dos prontuários dos pacientes não reanimados, diziam feitas manobras de reanimação. Só que nenhuma medicação, nenhuma droga foi vista. Porque você já deve ter ouvido esse conselho. Escreve aí, porque senão vai dar rolo. Não, o que dá rolo é isso aqui, isso aqui é mentira. Então, isso está errado. E essa é uma prática que muitas vezes, por desinformação, repetiram o trabalho 10 anos depois, na USP, e ainda tinha 15%, 14% de prontuário incorretamente ou fraudulentamente preenchido. Então, isso é a complementação que deve ser feita. Não adianta a gente só combinar com a família, tem que estar claro, é uma decisão médica. No trabalho que nós fizemos com a Patrícia, aqui há um tempo atrás, envolvendo 7 UTIs, já estou terminando, em 50% dos casos que não foram 2 UTIs de São Paulo, 3 do Nordeste, 2 de Porto Alegre, 50% dos casos não se inscrevia no prontuário. Num outro estudo que nós fizemos também um tempo atrás, desculpa, está muito ruim aqui, mas assim, comparando adultos com crianças que não foram reanimados, apenas 30% dos adultos não reanimados tinham registro no prontuário. E isso dá rolo. Isso vai para o Conselho Regional de Medicina, e isso tem problema. Por quê? Porque foi feita uma medicação, tomada uma decisão de forma unilateral, que não sabe por quê, tem que ser justificado. E aqui a outra coisa que chama atenção, para terminar, a participação da família. Em adultos, em UTIs de adultos, grandes UTIs, menos de 10% das decisões de não reanimar, a família participou. Ou seja, é uma decisão secreta e tomada entre médicos.
isso está errado. Né? Então, quando a gente pensa nisso, nas decisões de final de vida, não deve ser, claro, todos os componentes são importantes, mas não é esse o guia principal. O guia principal é o contrário. Se a família acha, se nós estamos convencidos que não deve ser reanimado, os aspectos legais são os últimos a serem questionados. Claro que nós devemos obedecê-los, né? Mas deve-se pensar exatamente ao contrário. O que nós podemos estar beneficiando? Se vamos reanimar esse paciente ou não. Tá? Era isso que eu tinha. Muito obrigado pela atenção. Bom, queria convidar todos os palestrantes aqui para vir para a mesa. Acho que a ideia é dar mais tempo para a gente discutir o assunto. Eu fiquei me lembrando, alguém viu o filme Mar Adentro, do Javier Bardem? É um filme clássico, né, que aborda esse tema. Não sei se alguém já viu, peguem nas locadoras, que é um espanhol que teve um TRM, quando fez um mergulho em água rasa, e ficou tetraplégico, e ele queria terminar com a vida dele, e não havia Cristo que conseguisse. Ele entrou na justiça para conseguir isso, e o fim do filme eu não posso contar, porque aí é interessante que vocês vejam. Vocês podem passar para a mesa aqui? Eu só fiquei em uma dúvida, como é que terminou esse caso? Porque esse tio aí que entrou na história... Na realidade, esse caso ele foi um pouco modificado. Ele é um caso que era aqui do Clínicas, ele acabou indo lá para a PUC, né? Eu já conhecia a família. O tio, ele reagiu como muitas pessoas que não conhecem a decisão. Chegou lá e disse, como é que não vamos fazer nada? Não, foi feito muito. Né? Eu acho que o Paulo colocou muito bem. Eu acho que a gente não deve dizer, não vamos fazer nada. Nós vamos agora tomar uma série de medidas para ajudá-lo. O tio ele tinha oferecido denúncia em todas as instâncias e depois de uma segunda conversa com eles, comigo, lá que nós conversamos, ele entendeu absolutamente, a família estava tranquila, né, e ele retirou as queixas de todos os lugares. Perguntas, pessoal? Eu estou vendo aqui um monte de gente envolvida com esse assunto. Riqueta. Tudo bom, gente? Eu sou Henriqueta, sou enfermeira, coordenadora do grupo de enfermagem, e eu queria dizer que esse é um momento histórico, né? Porque nós começamos o nosso núcleo de cuidados paliativos, ele vai fazer 5 anos agora no final do ano, e um dos objetivos dele era exatamente impactar o resto do hospital, as demais áreas do hospital, com essa filosofia dos cuidados paliativos. Então, eu também estou fazendo parte desse grupo e dizer que é muito importante para nós que esse grupo se organize, sendo um grupo multiprofissional. E a gente já conversou com o pessoal da psicologia e do serviço social, e dizer que eu acho que isso está dentro de uma estratégia que a gente tem feito nos últimos 4 anos nessa administração do hospital, que é de envolver as famílias no cuidado e constituir essa equipe multiprofissional. Nós temos um hospital que tem muito forte a presença médica e da enfermagem e dos demais profissionais da saúde, um pouco assim mais, nós achamos inclusive numericamente muito baixa. Talvez a face mais visível desse nosso empenho é a criação da residência multiprofissional em saúde. Nós já estamos no 2º grupo, está entrando no 3º, né? 3º. Acho que deve ter vários residentes aqui. Então, dizer que esse é um momento histórico, quando nós estamos reunindo pessoas da área médica que trabalhavam em vários lugares. Nós, da equipe multiprofissional, temos um pouco mais de facilidade de trabalhar em grupo, mas a área médica tinha pessoas muito competentes fazendo um trabalho muito bom em várias áreas, e hoje nós conseguimos reunir essas pessoas nesse grupo, e a gente vai constituir essa consultoria de ajuda, porque a gente não vai trabalhar por ninguém, a gente vai ajudar quem está lá na ponta, né? Ajudar nas decisões. Então, dizer que é um momento assim, muito legal para nós todos, e cumprimentar nós todos por isso. Obrigada. Lá atrás, quem é que está falando? Flávia, não estou te enxergando direito. Eu já não enxergo para perto, para longe, não estou vendo também não. Os cabelos brancos falam por si. Ótimo. Boa pergunta. Ótimo. Eu acho que, com o tempo, tu vai, assim como os cabelos brancos do Nazi nos denunciam a experiência, né? Com o tempo, tu vai aprendendo. A gente gosta muito de autonomia quando eles concordam conosco, né? Quando a autonomia não concorda conosco,
a gente tem muita dificuldade. Claro que existem casos difíceis. A primeira dificuldade que aparece é por falta de comunicação. Com mais de 30 anos falando de terapia intensiva pediátrica, e vocês imaginem como é difícil para uma mãe perder um filho e se resignar que não tem cura. Então, se essa dificuldade tem em adultos, em pediatria, ela é muito grande para que haja aceitação. E quase todas as mães têm aquele sentimento possessivo, né? Então, o conflito é a regra. O que a gente aprende é o seguinte: nós somos mal preparados, eu já vi que nós tivemos aqui uma aula sobre como dar más notícias. Então, se a gente encaminha mal o problema, a solução vai sair totalmente errada. Então, nós levamos 2 semanas, eu quero ser rápido, 2 semanas para definir que esse paciente não tem mais chance. O pessoal da oncologia já concordou, da neurocirurgia também concorda, tá bom. Aí eu tenho um plantonista que tem dificuldade, no final todos nós aceitamos. Aí a gente chama a família e espera que em meia hora, numa conversa de corredor, rapidamente, eu digo, olha, nós decidimos, não tem mais chance nenhuma e nós decidimos não fazer nada. Porra, evidente que o conflito vai acontecer. Então, a primeira coisa é a forma de como encaminhar o problema. Eu acho que a Patrícia colocou muito bem aquelas etapas. Primeiro tem que ter convencimento interno, depois ir para a família e levar o problema e as opções, sem falar na decisão terapêutica. As opções, pode ser feito isso, pode ser feito aquilo, com as vantagens. Dá uma parada, volta. Aí, com o tempo, a gente vamos estabelecer o plano, que pode ser um Werner Hoffmann ser ventilado, que a gente sabe que não vai evoluir, não vai mudar a evolução, vai prolongar, mas aquela família está muito envolvida, a decisão deles é uma decisão sábia, né? Ou pode ser. Então, isso, diz assim, nós não ventilamos Werner Hoffmann. Não existe isso. O que nós temos que saber, nós estamos sendo os agentes do que quando nós ventilamos. Se aquilo ali vai fortalecer o laço da mãe com a criança, que ela vai se mudar, vai ficar aqui. Então, antes de terminar, se estabeleceu o conflito, tentar ver qual dos integrantes da equipe consegue resgatar aquele canal de comunicação. Quando não se tem isso, vão ter que ter uma solução para outro lugar. Pode ser transferência de outro lugar, mudar a equipe, se é uma UTI aberta. Não sei se eu te respondi, mas é esse espaço. Não, só para complementar o que o Jefferson falou, na verdade, tem alguns estudos que mostram que, para uma família conseguir entender uma má notícia, a gente tem que ter, no mínimo, 3 encontros, né? Então, esperar que a família entenda essa notícia negativa no primeiro encontro, num ambiente que não é o ambiente adequado, eu acho que é exigir demais desses familiares. E o outro comentário que eu gostaria de fazer é que, nessas situações, a gente tem também a equipe da bioética, que tem nos auxiliado nesses conflitos, que são poucos, né? Porque na maioria das vezes a gente tem, principalmente na pediatria, uma boa relação com a família, e a família vê a evolução. E, na verdade, a gente sempre diz que a dificuldade é muito maior da equipe médica do que da família. A família, muitas vezes, pede para a gente limitar o tratamento e a gente não consegue fazer isso. Então, só para lembrar que essa dificuldade... Eu queria fazer só uma complementação, só para reforçar o que o professor Jefferson falou, que mais do que o número de encontros, que nem a Patrícia falou que 3, esse número pode ser importante, tem um estudo que mostrou isso, mas a gente tem que reforçar a qualidade do encontro. Não adianta só a questão do número. E tem uma situação pontual que denuncia isso, que são os pacientes que entram em morte encefálica, e a gente muito rapidamente tem que informar aquela família que aquela pessoa faleceu, e numa questão de horas tu já tem que solicitar ou pleitear a doação. E a gente consegue isso com sucesso. Por quê? Porque a gente faz isso bem. Então, o que a gente tem que dar atenção maior é a qualidade do encontro, e não pensar que em 3 encontros ruins a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Eu queria ter mais alguma pergunta? Só um comentário, eu acho que parabéns pelo trabalho. A doação de órgãos não tem nada a ver com terminalidade, parabéns pelo trabalho, mas algum momento depois de tomar essa decisão, muitos dos doentes têm isso registrado, essa vontade antecipada de ser um doador de órgãos ou de tecido. Isso, em algum momento, talvez possa ser perguntado, não sei qual o momento, mas dentro desse plano estabelecido, do cuidados paliativos, porque isso pode gerar um benefício, um retorno bastante positivo para o doente e para a família. Eu queria aproveitar um gancho da pergunta da Flávia, que eu achei uma pergunta crucial. A mim me parece, nesses anos que a gente vive aqui no hospital, que um dos maiores problemas com relação à terminalidade é a concordância entre as equipes.
há uma dissociação de condutas em relação àquele paciente. A UTI interpreta de um jeito, a equipe interpreta outro, o plantão outro, e quando chega na emergência, outro ainda. Então, eu queria saber da equipe de protocolos, em que momento se abre esse protocolo, né, quando é que ocorre essa divulgação para todo o corpo clínico do hospital, de que o protocolo de terminalidade foi aberto mediante a conversação com todas as equipes são chamadas, a equipe de ética, porque o plantão precisa saber disso, a emergência precisa saber disso. Nós tivemos um caso aqui de discordância de um cirrótico, que a UTI achava que era terminal e a equipe da gastro achava que era um paciente candidato a transplante. Isso criou uma grande discussão, uma celeuma enorme dentro do hospital. Então, me parece aqui um ponto crucial é nós, internamente, nos entendermos. E em que momento isso vai acontecer? E esse é um dos motivos da criação do projeto. Como conseguir que os grupos falem a mesma linguagem e simplificar o atendimento desses pacientes e diminuir, inclusive, o questionamento e o sofrimento das famílias e dos pacientes, às vezes com situações fúteis. Nós vamos criar um ícone que vai ser solicitada a consultoria, e essa é a ideia, trabalhar em conjunto com a equipe em que já está atendendo o paciente, não é? E tentar juntar a ideia da condução daquele caso e todos falarem a mesma língua, porque uma das situações que nós temos observado, então, a nossa experiência um pouco diferente da UTI, mas sim com pacientes mais crônicos e pacientes neoplásicos, tá? Então, que às vezes se dá mais lentamente, se consegue conversar mais vezes, e mesmo assim se tem grandes dificuldades, porque tem que se levar em conta as situações familiares, conflitos familiares, culpas, e que têm que ser abordadas, e é por isso que no grupo, que agora a chefia vai caber ao Serviço de Dor e Cuidados Paliativos, na minha pessoa, e nós vamos ter a participação, então, como representante, a doutora Patrícia Lago, da Medicina Intensiva, então, de Pediatria, do professor Paulo Ricardo, da Medicina Intensiva de Adultos, o professor Jefferson está junto conosco, a professora Henriqueta, que já conversou, está junto conosco, a enfermeira Giselane, dos cuidados paliativos, está junto também, tá? E nós temos a participação do Serviço Social, Bioética e Psicologia. Nós temos representante da Bioética, não é a enfermeira a Helenara, e o Serviço de Psicologia e Social também vai nos designar um representante também que vai participar das reuniões do grupo. Com isso, nós pretendemos essa abordagem global e falar a mesma língua, que é o que o professor Nazi está questionando aqui. Essa é a dificuldade. Informações desencontradas. E por que nós colocamos a parte de educação? É que nem todos têm essa vivência e nem todos têm este gosto por trabalhar com cuidados paliativos, né? Então, muitos de nós ficam frustrados com a não evolução satisfatória do quadro e com a admissão que não vamos conseguir salvar aquele doente. E nós, na faculdade de medicina, nós não somos treinados para não salvar, né? Nós não somos treinados para cuidar. E é aí que também essa associação com o grupo de enfermagem é muito importante, porque eles são treinados para cuidar, né? Então, isso que nós temos que englobar. Então, nós não podemos salvar esse doente, mas ele não está fora de tratamento. Ele está fora de possibilidade de cura. E ele tem muito tratamento, sim, de conforto, de atenção, e de atenção para a família, e de facilitar essa família a resolver seus conflitos. E nisso nós também queremos os conflitos dos colegas, de como lidar com isso. Então, essa é a ideia de facilitadora do tratamento, da atenção tão difícil que é a terminalidade. A todos Deixa nós. eu só fazer uma pergunta, eu acho que para vocês dois, assim. Fora daqui, um outro hospital privado, frequentemente a gente, com o médico assistente, é questionado quando tem um paciente que está previsto que vai morrer, se registrar no prontuário PNR, paciente não recuperável. A gente pode fazer isso? Porque isso é uma solicitação sempre da enfermagem. Olha, o CFM está fazendo uma resolução sobre isso especificamente para clarear. Mas o que deve se fazer? Nós chegamos à conclusão que esse paciente não tem perspectiva. Tá bom. E, como a Lúcia disse, tem um monte de coisa para fazer.
Agora, pela nossa experiência, nós podemos antecipar algumas complicações. Ele pode sangrar, ele pode ter crise convulsiva. Eu não vou deixar a critério do plantonista definir. Entendeu? Então, quando se faz um planejamento nesse tipo de paciente, tem que dizer o seguinte: se sangrar, discutimos e recomendamos, né, transfundir. Se tiver crise convulsiva, pode aumentar a dose de fenobarbital, mesmo que ele tenha insuficiência hepática, pode aumentar a dose de tal. Ou seja, tem que ser encaminhado. Então, se fizer a apneia, né, o que deve ser feito? Então, mais do que botar paciente, não entubar o paciente, sim, e eu chego no plantão às 19 horas, vou fazer o quê? Né? Então, se esse paciente começar com respiração tipo Gasping, agônica, aumentar a dose de morfina, manter uma máscara com ventilação não invasiva, porque isso aí é apenas cosmético, porque a família quer que se... Então, essa é uma negociação. O que nós estamos decidindo é o seguinte: essa pessoa vai morrer. Infelizmente, venceu, né, todo o seu processo aqui. O que nós podemos é auxiliar de fazer de uma forma digna, com a família do lado, etc. E que o médico que chega à noite, no plantão, não vai ter que ele decidir por uma situação que se arrasta 2 meses. Né? Então, por isso que se põe na pasta, põe. Mas tem que botar o resto. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? O tema é longo, hein? Complexo. Eu me lembrei do Saramago também. De devagar, já que foi tão filosofado esse processo, que era proibido morrer. Alguém se leu esse livro, As Intermitências da Morte? Sim. A Patrícia Barros. Patrícia. Os casos agudos, que casos crônicos, geralmente tem vínculo com o paciente. E aí esse vínculo te facilita chegar, né? Mas caso agudo, por exemplo, tem alguma lei que proteja? Chega, tá? Menino como você minha? Sério? Tá. Agudo? Ah. Não conhece? 3 horas de evolução, Não. 1 hora chega. Não, caso agudo é o seguinte, só um pouquinho, a terminalidade ela é um processo, não tem um marco, é um processo de convencimento nosso. Pode ser que aquele conflito está se falando entre as equipes, pode ser que o convencimento do Nazi e do Paulo seja mais precoce do que o meu. Né? Então, nós só vamos pensar em terminalidade quando a equipe médica toda está convencida. Então, num caso agudo, a não ser que seja uma coisa catastrófica, aí como vê que é uma hemorragia cerebral difusa, aí é objetivo, aí para nós é fácil. Não, também, não tem problema. Só um comentário final. Até porque tem parâmetros. Até porque tem parâmetros que tu tem que seguir, mais objetivos aí. Só um comentário final que a Helena tinha pedido para mim fazer. Só lembrar que essa consultoria ela inicia em maio e é uma consultoria para todos os pacientes do hospital, não é uma consultoria específica para a UTI, apesar de nós sermos representantes da UTI. Então, todos os pacientes crônicos ou todos os pacientes que a equipe identificar como um paciente em situação terminal, eles podem então acionar o nosso grupo. Tá? Aciona no botão lá das consultorias. Vai ter um ícone. Ótimo. A última pergunta, apesar de tu estar de vermelho. Cuidado. Pode ser a consequência, como disse o professor Jefferson, mas também assim, ó. A ideia é que muitos pacientes que entram em cuidados paliativos, eles necessariamente não estão relacionando com o término da vida nesse programa e no hospital. Tem vários pacientes em cuidados paliativos, aí nós vamos falar de fibrose cística e vamos falar de outras situações que se prolongam. É um paciente que não tem uma vida, ele não vai ter cura e ele vai ter um término. Nós temos uma previsão de que realmente vai chegar um ponto que ele não vai evoluir daí. Mas até lá ele precisa de cuidado e conforto, e isso inclui domicílio. Orientações para como as coisas podem ser feitas no domicílio. Se me perguntas de visitas domiciliares, isso ainda não, porque nós não temos a programação extensa no hospital. Pode ser até alguma coisa que pegue um link com a possibilidade do Melhor em Casa, que ainda não evoluiu, mas é uma possibilidade. Mas orientações da equipe para como os familiares cuidarem, curativo, atenção com problema, com situações de piora do quadro, medicações adequadas em situações de crise, isso sim.
Podem sair com todas essas orientações. Isso faz parte. E diminui a reinternação, às vezes, pode ser até evitada ou prolongado o período em casa. Pessoal, eu queria agradecer a todos e cumprimentar a equipe e desejar sucesso no programa. Obrigado, até semana que vem.